Olá! Após o surto da Zika em 2015 e da chikungunya em 2016, o Brasil vive seu terceiro ano consecutivo de doenças transmitidas por mosquitos. 2017 começou com uma onda de febre amarela, assustando pequenos municípios e vilarejos de Minas Gerais e rapidamente se propagou para outras regiões. Especialistas dizem que houve falha de vigilância sanitária e defendem vacinar a população de grandes cidades do Sudeste, principalmente Rio, Vitória e Belo Horizonte, para conter a propagação da doença. O que mais esse caso de saúde pública revela é a necessidade de investimentos em pesquisa científica, visto que elas podem auxiliar na construção de políticas de prevenção em saúde, sejam públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos. As pesquisas contribuem para o desenvolvimento de terapias, intervenções, diagnósticos e novas tecnologias. Além disso, a pesquisa em saúde pode inclusive levar a uma economia nos gastos públicos, pois em muitos casos evita os agravos que necessitam de internação e, consequentemente, de mais recursos lá nos hospitais. A pesquisa científica brasileira corresponde a apenas 3% da produção mundial. Diante desse quadro, é possível ampliar as parcerias entre o setor público e o privado na condução das pesquisas? Por que há tanto desinteresse de médicos recém-formados pela investigação científica? E a burocracia, será que ainda é um empecilho para os pesquisadores de ponta aqui no nosso país? No debate de hoje, vamos falar sobre pesquisas científicas em saúde e seus modelos de financiamento. Para tanto, contamos com a presença aqui no estúdio da Adriana Cavalcante Aguiar, que é pesquisadora do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Também conosco aqui está o Carlos Roberto Kiefer, que é pesquisador da Escola Paulista de Medicina, ligada à Universidade Federal de São Paulo. Obrigado aos dois pela presença, é um prazer tê-los aqui conosco hoje. Bom, a gente já começa o programa assistindo uma reportagem que traz outras informações sobre um tema que eu abordei agora há pouco, que é o surto de febre amarela que o país enfrenta. Vamos ver. Depois da febre chikungunya e da dengue, a ameaça neste verão vem da febre amarela. A situação de emergência em saúde pública foi decretada em 152 cidades por um provável surto de febre amarela. Existe a suspeita de que o filho adotivo de Heraldo, Wellington, tenha morrido vítima da doença. Aí ele adoeceu de febre no sábado e aconteceu ele morrer na quinta-feira. E o médico falou que é o sintoma da febre amarela. A população está preocupada. Porque aqui tem mosquito demais. Igual ali na minha casa, a minha fossa na porta da cozinha, que quem fez já fez errado, na porta da cozinha. A febre amarela é uma doença infecciosa grave provocada por um vírus que causa febre alta, calafrios, cansaço, dores de cabeça e musculares, náuseas e vômitos. Com quase 21 milhões de habitantes, Minas Gerais registrou seu último caso autóctone, quando a doença é contraída na própria região, em áreas silvestres em 2009. Em todo o Brasil, não há registro de casos urbanos desde 1942. O governo vai aumentar o estoque de vacinas em 6 milhões de doses. Temos vacinas, portanto, hoje suficientes para a situação atual, temos vacina suficiente para as próximas semanas e há ainda capacidade de produção adicional e para qualquer demanda que venha se apresentar nas próximas semanas. A subsecretária de Gestão Regional da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, Márcia Faria, respondeu-se à relação entre os casos de febre amarela e o desastre ambiental na região de Mariana. Embora circulasse pela mídia esse estudo, nós não temos conhecimento deles, então nós não temos nenhuma base científica para fazer uma ligação. O evento ainda é recente, os estudos agora que começam a ser realizados e precisam ser finalizados para a gente poder fazer ou não uma causa e efeito nesse processo. Pois é, a gente viu algumas informações importantes, inclusive essa suspeita de poder esse surto estar relacionado aí ao acidente que aconteceu em Mariana. A gente fala disso daqui a pouquinho, mas voltando ao início da reportagem, Adriana, que a gente vê os casos da população relatando, né, a febre amarela, inclusive a suspeita de morte de um dos pacientes. E para quem lembra, né, o Brasil já enfrentou outros momentos combatendo a febre amarela. E se pergunta, né, não dava para tentar prever? Como é que funciona do ponto de vista científico o combate a uma doença como essa?
Bom, nós estamos enfrentando uma situação realmente bastante delicada e acho que a temática que vocês levantam da pesquisa é muito apropriada e destacaria a relação entre pesquisa e prestação de serviços, tanto prestação de serviços de saúde como também os serviços prestados em ambiente comunitário. E a importância de entender como que a população está se apropriando dessa realidade, interpretando isso que está colocado aí, os mecanismos de prevenção que nós temos, diagnóstico precoce, etc., mas sem desconsiderar que essa questão das viroses transmitidas por vetores, que no caso são mosquitos, elas têm outras determinações muito sérias e a pesquisa e o conhecimento sobre como essa determinação acontece, nós já temos bastante evidências há muito tempo. Então, diferentemente do enfrentamento da febre amarela e das grandes epidemias no início do século passado, pelo Oswaldo Cruz e equipe, o desafio que se coloca para nós agora é de uma aliança com a população e com as comunidades, na qual a pesquisa pode ajudar bastante se for entender e ouvir essas pessoas, sem desmerecer o assunto das políticas públicas de saneamento, tratamento do lixo, etc. e tal, sem o qual não adianta pesquisa em saúde, né, para enfrentar esse tipo de problema coletivo. Carlos, de um lado nós temos, né, um avanço na pesquisa no Brasil, grandes pesquisadores, mas, por outro, temos aí a população enfrentando problemas graves como esse da volta da febre amarela. Como tentar aliar esses dois pontos? Veja, a Adriana tocou num ponto que eu acho também fundamental que a gente levante aqui, que passa ao largo dessa questão da causa e efeito, né, o que a gente conhecer a febre amarela, conhecer os seus mecanismos, saber tudo que está relacionado aos determinantes de surgimento da doença nos seus dois grandes ciclos, mas pesquisa sobre isso a gente faz com boa qualidade há bastante tempo. Mas uma das formas que eu vejo de talvez alavancar esse conhecimento proveniente da pesquisa é justo essa interação entre a pesquisa e a prestação de serviço, seja a prestação de serviço pública, privada, não interessa. O que interessa é que haja um diálogo entre as fontes de geração de conhecimento e aqueles que vão aplicar esse conhecimento. Então, talvez o grande espaço que mereça ser explorado no Brasil atualmente seja essa tradução do conhecimento em aplicação. É isso que eu vejo como talvez o maior desafio nosso. O conhecimento existe. Conhecimento é produzido, o Brasil produz bastante conhecimento em diversos aspectos, inclusive dentro da pesquisa em saúde. Mas a tradução desse conhecimento em políticas públicas, em políticas privadas, em desenvolvimento de produto, em inovação, ainda deixamos a desejar. Então, talvez o grande foco a ser observado por uma estrutura de planejamento geral do país seja de como estimular essa tradução entre o conhecimento gerado, o conhecimento produzido e a sua aplicação. Então, talvez uma das formas de combater seja essa. Agora, Adriana, um dos pontos levantados na reportagem traz essa possibilidade dos casos de febre amarela estarem relacionados ao acidente ambiental em Mariana. Existe já algum avanço nesse sentido para tentar determinar se isso ocorreu de fato? Essa é uma interface muito interessante entre saúde e meio ambiente, né? Que é outra que também já temos uma certa tradição, mas acho que ainda há muitas questões a serem perguntadas e a serem tratadas. Quer dizer, o Brasil ocupa um lugar no mundo tão importante, como muitos sabem, em relação às questões ambientais e o desafio de preservação e manejo de uma forma lúcida para enfrentar tudo que os desafios que o planeta está enfrentando, com profundas consequências para a saúde. É claro que eu não vou aqui especular se Mariana teve a ver ou não diretamente com isso, mas os argumentos que a gente ouve sobre uma certa relação são bastante pertinentes. E a questão que deve se colocar é como pensar problemas de pesquisa e questões de pesquisa que venham a dar respostas para
para perguntas tão importantes como essa que você está me colocando. E que isso gere, na linha do que o meu colega está falando, consequências concretas para as ações, especialmente de políticas públicas, tanto na área de saúde quanto na área de meio ambiente. Sem dúvida. Bom, um estudo realizado pelo Conselho Federal de Medicina em 2013 revela que apenas 7 especialidades médicas concentram aí 53% dos profissionais brasileiros. A pediatria é a área mais procurada entre os médicos brasileiros, reunindo mais de 11% do total de especialistas no país. A ela aí se juntam ginecologia e obstetrícia, cirurgia geral, clínica médica, anestesiologia, medicina do trabalho e cardiologia. Esse estudo demonstra ainda que o médico recém-formado está mais focado na sua residência médica do que na pesquisa científica. E é sobre as consequências dessas escolhas entre mercado de trabalho e meio acadêmico que a gente conversa agora com o Aníbal Gil Lopes, que é membro da Câmara Técnica do Conselho Federal de Medicina de Novos Procedimentos. Tudo bem, Aníbal? Bem-vindo ao debate. Boa tarde para todos vocês, tanto os que estão aí no estúdio como os ouvintes. Muito bem. Como é que você avalia esses dados que a gente divulgou há pouco, Aníbal? Falta incentivos à pesquisa para o médico recém-formado? Quando nós falamos em pesquisa científica, nós temos que ter algumas premissas, que é a formação do espírito científico. Nós não fazemos um cientista de um dia para o outro. E se eu for olhar o nosso planejamento de ensino, desde o primeiro grau, desde o fundamental, o ensino médio, nós temos um ensino muito voltado na transmissão de informações e não na formação das estruturas de pensamento. O Brasil não tem só problema em pesquisa na área médica. O Brasil é um país que faz uma pesquisa acadêmica altamente dissociada, frequentemente, daqueles que podem produzir tecnologias, portanto, um distanciamento muito grande da indústria. E, por outro lado, eu diria assim, um vazio educacional. A geração do pensamento abstrato, por exemplo, para o qual a matemática, a física, as ciências básicas, fundamentais, são muito importantes, são muito pouco valorizadas. Os nossos alunos de segundo grau de ensino médio, eles têm um desempenho muito ruim em todas essas áreas. Então, é muito difícil eu presumir que um aluno que termina um curso de medicina de 6 anos, que é um curso que é voltado para a aquisição de um arsenal imenso de informações, e hoje, devido aos novos programas de ensino, as novas diretrizes curriculares, que envolve o aluno desde muito cedo com atendimento direto da população. Não havendo um espaço, durante os 6 anos de medicina, um espaço privilegiado, para a construção do pensamento científico, para a criatividade, para a inovação. Então, é claro que eu não posso esperar que, a não ser em algumas escolas de medicina muito privilegiadas no país, que eu tenha um jovem médico que tenha formação, capacidade de compreender as formulações de hipóteses, de buscar metodologias e desenvolvê-las. Eu acho que o hiato é um hiato que abrange toda a formação escolar do brasileiro, que é extremamente grave e que impede, de fato, um desenvolvimento sustentado. Aqueles colegas que me precederam mostraram que não existe, em relação à febre amarela, por exemplo, um vazio de conhecimento. O que existe é, talvez, um vazio de articulação de programas. É um vazio de planejamento em longo prazo de políticas de saúde. Nós vivemos de uma emergência em outra e os investimentos, os grandes projetos de saúde, realmente eles são, eu diria, marginais no nosso sistema de atendimento. Sem dúvida. Aníbal, volto a falar com você daqui a pouquinho, quero voltar aqui para o estúdio e passar a Adriana essa pergunta, né, frente ao que o Aníbal coloca, como a gente
facilitar para que esse gap seja coberto, que a gente não tenha essa falta de articulação, né, entre a falta de conhecimento e a aplicação? Eu vou articular isso com o assunto da formação profissional que o doutor Aníbal traz, porque eu estou concluindo uma pesquisa grande sobre a formação de residentes. No Brasil e na Espanha. E o que se viu, e o assunto da pesquisa foi da pesquisa em serviços na formação de residentes, foi um dos assuntos que a gente teve bastante atenção pelos motivos estratégicos que até geram o sentido desse próprio programa. É um interesse grande dos residentes lá e cá em pesquisa e publicações. Apesar de a fragilidade da graduação em medicina e da graduação em saúde em relação ao ensino do método científico, esses residentes têm, pelo menos muitos dos que a gente entrevistou, clareza da importância. O que a gente precisa é de liderança nos serviços para orientação dessas pesquisas e de uma interface melhor entre os serviços de saúde e as universidades, as academias, para utilização de métodos adequados e discussão com esses serviços de saúde sobre que perguntas de pesquisa, que premissas essa pesquisa deve ter e que problemáticas precisam ser analisadas. Agora, eu acho que nos últimos anos nós avançamos muito nessa direção e avançamos muito também na ampliação da oferta de serviços de saúde para a população pela via da estratégia de saúde da família, em que pese ainda temos problemas de acesso à saúde de boa qualidade no nosso país. Agora, acho que vale ser dito que na residência, por exemplo, de medicina de família e comunidade, tanto aqui como na Espanha, existem pesquisas incríveis sendo feitas em âmbito da própria formação dos residentes. Agora, Carlos, pensando do ponto de vista desse médico recém-formado, né, como a Aníbal mencionou, passou 6 anos, no mínimo, ali na sua formação, a questão de ser um atrativo maior o campo da pesquisa, de se dedicar mais tempo ali à investigação científica, ou já começar na prática, tem para esse novo profissional, principalmente, a questão da remuneração. Difere muito a questão de estar na prática, já estar numa clínica ou já estar podendo atender um paciente, vai ter uma remuneração muito maior do que ele teria com ganhos em pesquisa? Bom, eu imagino que sim. Eu posso te responder como um pesquisador que está no front, né? Que está no dia a dia brigando para executar as próprias pesquisas e que, ao mesmo tempo, é responsável pela educação e pela formação de pós-graduandos médicos e de graduandos também em medicina. O que a gente vê é que mesmo em universidades, como é o caso da universidade a que eu pertenço, a Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, onde a gente tem um cabedal de formação científica muito robusto e muito forte, ainda assim a atração para jovens cientistas na área médica fica abaixo do desejado. Então há alguma coisa aí. Obviamente que os colegas que atuam nessa área de conhecimento ou de saber nas políticas públicas talvez possam complementar, mas há alguma coisa aí que de fato não atrai os nossos jovens cientistas, em particular da área médica. Nós somos, no meu grupo dentro da disciplina, por exemplo, nós somos responsáveis por aproximadamente, dentro só do meu laboratório, formação de 10 pós-graduandos nesse momento. Desses 10, 2 são médicos, nesse meu pequeno grupo. Existem outros grupos dentro da minha própria disciplina e que essa proporção deve se manter. Imagino que não seja a maioria de formação médica, são vários cientistas sendo formados de muito boa qualidade em diversas outras áreas, mas na área médica em particular há uma dificuldade na atração desses profissionais em função da baixa remuneração, imagino, e dos poucos atrativos que talvez a carreira científica traga para esses jovens profissionais. Imagino que esse seja um dos aspectos, talvez não sejam os únicos, mas um dos aspectos que merecem ser olhados pelo planejamento, como o próprio doutor Aníbal falou, né? Por um macro planejamento de o que nós queremos, o que o país quer, o que o país deseja em termos de formação médica e de formação de cientistas para o país, em particular na área de saúde. Essa pergunta precisa ser respondida. Sem dúvida. Vamos voltar a chamar o doutor Aníbal, conversa com a gente
pela internet. A gente pensando em planejamento, como o Carlos mencionou aqui no estúdio, tem a questão de distribuição também dos centros de pesquisa, né, Aníbal? De que forma essa concentração que a gente vê, principalmente dos centros ficarem na região sul e sudeste, a falta aí de uma distribuição maior, talvez, desses centros de pesquisa por outras localidades do país, pode ser uma forma de ampliar o interesse do estudante em pesquisa? Esse é um ponto fundamental. É como é que se cria lideranças e centros de pesquisa. A minha formação foi na USP, eu fui professor da USP muitos anos, e muito tempo depois eu acabei, em 92, sendo titular da UFRJ para criar um núcleo de pesquisa na minha área, nessa universidade, da qual já sou aposentado. É muito difícil você se transferir de instituições. Quer dizer, as pessoas geralmente começam a sua graduação e chegam à aposentadoria no mesmo local. E o desafio de criar centros em outras regiões é um desafio que não tem sido adequadamente enfrentado em todas as áreas do saber. Não há incentivos para as mudanças. Frequentemente, mudar de universidade representa, inclusive, perdas salariais, porque você acumula tempo de serviço, uma série de coisas que nem sempre são levadas para termos de tempo de aposentadoria. Então, o Brasil não investe na transferência de lideranças de um centro para outro. Os programas são baseados na formação de alunos de pós-graduação, portanto, docentes, para que retornem aos seus ambientes originais, o que frequentemente não acontece. Isto faz com que a ciência seja extremamente concentrada. Há inúmeros aspectos que dificultam pesquisa científica no Brasil. Quem trabalha na bancada, portanto, em uma pesquisa que envolve instrumentos e insumos, a importação de insumos às vezes pode levar mais de um ano. Por mais que o Ministério de Ciência e Tecnologia e várias tentativas tenham sido feitas, a nossa relação de pesquisador com a compra e a importação de insumos continua, nos últimos 40 anos em que eu trabalho em pesquisa, sendo um grande desafio. Portanto, existem aspectos burocráticos muito bem conhecidos, são muito mal resolvidos. Quando eu digo planejamento científico do país, não é simplesmente eu aumentar o quanto eu ofereço de financiamento para uma série de regiões. É o que hoje CNPq, CAPES faz. Eu tenho que motivar a transferência de pessoas, o que é uma coisa comum no mundo ocidental. Nos Estados Unidos é extremamente comum, o indivíduo faz o curso em um lugar, pós-graduação no outro, começa um emprego num canto, vai para o outro, e isto ele está se colocando na interação com as diferentes regiões. O segundo aspecto, ou terceiro aspecto, porque um burocrático, o outro é de caráter mais do próprio pesquisador, eu diria que nós temos ligações muito frágeis entre a pesquisa, por exemplo, a pesquisa médica e a produção de medicamentos. Eu vejo que muitos residentes, muitos docentes da área médica de atendimento, eles se envolvem muito com projetos de pesquisa de fase 3 de medicamento. E que é simplesmente quando vai se testar o medicamento em grandes grupos da população. Mas nós temos baixíssimos incentivos para pesquisa pré-clínica, fase 1, fase 2. A nossa própria indústria farmacêutica brasileira, ela tem pouco envolvimento com a verdadeira pesquisa. E essa pesquisa fase 3, ela incorpora o treinamento no uso de medicamentos, mas ela não traz as tecnologias de solução de problemas. Então, a área médica produz muitos papers, muitos jovens médicos estão interessados em publicar, mas o publicar trabalhos desse tipo, eles não representam realmente a capitalização do saber científico. Então, sem dúvida, são questões a serem levantadas, a gente vai continuar a desdobrar algumas delas aqui no estúdio, eu só preciso
me despedir de você, Aníbal, que o nosso primeiro bloco do debate está chegando ao fim. Já agradeço muito suas contribuições por ter trazido aí alguns pontos importantes para a gente ficar alerta também ao levar esse bate-papo adiante. Muito obrigado, Aníbal Gil Lopes. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Muito bem, a gente está encerrando esse bloco, só enquanto o Aníbal mencionava a questão da burocracia, eu vi o Carlos aqui concordando. De fato, a burocracia emperra muitos processos? A burocracia, os pontos que o Aníbal levantou são muito relevantes, né? A burocracia, a distribuição dos centros de pesquisa, o incentivo para a circulação de pesquisadores, levar pesquisadores experientes para áreas onde há menos experiência em pesquisa, para que você possa estimular isso. E, de fato, a interação ou as parcerias público-privadas na área de saúde ainda são muito incipientes. Embora tenham, na minha visão, melhorado ao longo dos últimos anos, nós ainda temos uma série de empecilhos em relação à burocracia para a importação de insumos, a lógica da pesquisa privada em parceria com a universidade pública. Então, isso que ele, de fato, eu concordo com essas colocações. Muito bem, a gente vai continuar desdobrando essas questões quando a gente voltar depois do intervalo. Não sai daí. O debate está de volta para falar sobre pesquisas científicas em saúde no Brasil. O orçamento do CNPq, o Conselho Nacional de Pesquisa, assim como o da CAPES, a agência ligada ao MEC, que financia ciência e formação docente, está em queda nos últimos anos. Não há perspectiva de crescimento. Na melhor hipótese, a verba será mantida. O orçamento federal para a ciência brasileira em 2016 foi de 4,6 bilhões de reais, cerca de 40% menos do que o montante investido pelo governo em 2013. Para esse ano agora, a previsão é de cerca de 6 bilhões, incluindo aqui a fatia da pasta de comunicações, que foi unificada à ciência na gestão Temer. Para falar sobre financiamento de pesquisas e resultados na área da saúde, nós contamos com a presença aqui no estúdio de Adriana Cavalcante Aguiar, pesquisadora do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E também conosco, aqui no estúdio, está Carlos Roberto Kiefer, pesquisador da Escola Paulista de Medicina ligada à Unifesp. A gente assiste agora a um vídeo que mostra alguns cientistas brasileiros que desenvolvem suas pesquisas dentro ou fora do país. Pois é, nós mostramos aqui alguns cientistas brasileiros que se destacam mundialmente aí com seus estudos, mas fica a pergunta, né? O que falta para o país liderar a pesquisa no mundo? Já temos vários expoentes, temos um campo científico muito bem desenvolvido, mas ainda falta. Será que falta, Adriana? O que falta para o Brasil liderar a pesquisa no mundo? Eu não creio que, na verdade, o objetivo seja liderar a pesquisa no mundo, e sim a gente responder às questões que se colocam para que nós próprios possamos planejar nossas ações e avaliá-las, né? Então, a contribuição do Brasil é uma contribuição importante, ela pode aumentar, e a questão do financiamento e do subfinanciamento ou desfinanciamento que você traz é uma questão muito preocupante. E eu queria comentar isso à luz de que pesquisa e de que ciência nós estamos falando, porque eu acho que a maioria da população, provavelmente, quando pensa em ciência, vai pensar no modelo do laboratório, da pesquisa experimental, mas a área de saúde ela é muito encantadora porque ela
permite a gente olhar o fenômeno saúde e doença de vários ângulos e fazer perguntas e pesquisas para enfrentar questões muito distintas que passam por o que acontece nas instituições, como os serviços de saúde são prestados, como as políticas de saúde se desdobram em serviços, se esses desdobramentos, essas práticas em saúde são aquelas que a população necessita e que levam aos resultados que se espera, como essa população vive o que ela pensa e percebe sobre o fenômeno saúde e doença, que vai ter muita influência também no que vem a acontecer. Então, é uma pesquisa muito diversa do ponto de vista metodológico, muito interessante, que pode interessar aos profissionais de saúde em geral, não apenas a cientistas, terem um grau de protagonismo nisso, e cujo subfinanciamento faz com que a gente possa perder espaço num movimento que temos feito muito importante de compreensão maior do que está acontecendo na sociedade e nas instituições de saúde. Carlos, essa questão do financiamento, como dissemos aqui, a verba está, não posso dizer ameaçada, mas a ameaça real é que vai diminuir, na verdade não vai haver um incremento nos próximos anos. Como isso prejudica o desenvolvimento da pesquisa no país? Prejudica muito, né? O fato de... A pesquisa é algo que precisa ser feito com constância. A gente não constrói um conhecimento com achados magníficos de uma hora para outra. É o trabalho repetitivo e constante, investigando diversos aspectos de um determinado problema que nos leva ao avanço do conhecimento. Vez por outra aparecem, no meio desse processo, achados que são disruptivos, achados que nos levam, de fato, a um grande salto adiante. Mas essa disrupção ela só acontece se houver constância. E a constância requer uma constância também de financiamento. Então, esses eventos que nós temos visto, em termos de, ameaçando as agências públicas de financiamento de pesquisa, que têm feito um trabalho bastante importante ao longo dos últimos 50 anos em financiar as linhas de pesquisa brasileira, se são interrompidos, seguramente o resultado disso vai ser visto no longo prazo. Quer dizer, seguramente isso vai impactar no longo prazo. Seria até difícil agora a gente tentar prever em quê, mas seguramente vai impactar no longo prazo. Então, tudo que a gente conquistou se ameaça a longo prazo de ser perdido se não houver essa constância, porque talvez o senso comum nos diga que a gente faça grandes descobertas quando a gente é cientista, mas na verdade não é isso. São pequenos conhecimentos que se somam e, vez por outra, esse surgimento da disrupção, do conhecimento de breakthrough, do conhecimento que nos leva a um salto adiante. Mas para que esse conhecimento disruptivo aconteça, você precisa construir no dia a dia. E se esse dia a dia está comprometido, seguramente a gente vai vislumbrar um atraso em algum campo, em alguma área que é difícil ainda a gente mensurar agora. Bom, no bloco anterior mencionamos também a questão do interesse dos laboratórios nessa produção científica. Essa aproximação também precisa ser feita de alguma forma, né, Adriana? Ela precisa ser feita, pode ser feita, mas dentro de uma agenda estratégica de pesquisa que atenda aos interesses nacionais, né? Quer dizer, e nisso já avançamos. Eu acho que é importante dizer que o Ministério da Saúde teve um protagonismo importante na interlocução com o Ministério de Ciência e Tecnologia e ao nível dos estados, as respectivas instâncias também, na identificação de necessidades e na pactuação de agendas estratégicas e de fazer pontes entre as instâncias de fomento e as instâncias de produção. E é claro que o recurso privado ele é bem-vindo, mas ele não pode, junto com o recurso, definir todas as linhas de pesquisa e projetos que virão, em detrimento de questões que estão colocadas, como é o caso, por exemplo, mais óbvio das doenças negligenciadas, onde não há interesse privado em pesquisa, mas que continuam afetando grupos populacionais imensos. Então, a gente não pode deixar de entender o papel do Estado e das políticas públicas na questão da ciência. Isso é importante ser mencionado, doenças negligenciadas, essas que não há o interesse maciço dos grandes laboratórios mundiais em financiar esse tipo de pesquisa, porque o medicamento não traria um retorno, né? Resumindo, seria isso, né? Se chega a falar de populações negligenciadas mais do que as doenças, né?
Sem dúvida. Bom, desde o final de 2013, falando aqui sobre outras áreas, né, de pesquisa, o uso medicinal da cannabis tem sido um tema frequente de muitas discussões, provocadas pela ação de famílias de crianças portadoras de epilepsia refratária. A luta é pelo direito à regulamentação e importação de produtos à base de maconha que vêm dos Estados Unidos. Mas, com o passar dos anos, chegou-se à conclusão de que a importação não garante o acesso universal a esse medicamento devido ao alto custo e a toda a burocracia, como já falamos aqui, de importar alguns insumos. Por isso, familiares e associações de pacientes estão buscando meios de produzir esse remédio aqui no Brasil a partir de parcerias com laboratórios públicos e por meio de recursos próprios, como é o caso da iniciativa SOS Cannabis Medicinal, que busca patrocinadores num site de financiamento coletivo, sabe aquele em que a gente participa para todo tipo de financiamento, desde ajudar uma banda a fazer o seu álbum, até alguém que quer fazer uma viagem, você pode inclusive ajudar o financiamento de pesquisa científica no nosso país. A Virgínia Carvalho é farmacêutica com mestrado, doutorado e pós-doutorado em toxicologia pela USP e é uma das envolvidas nesse projeto. Ela é professora do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e conversa agora com a gente pela internet. Bem-vinda ao debate, Virgínia, tudo bem com você? Obrigada, tudo bem? É um prazer aí participar do debate na Futura. Estou à disposição. Bom, a gente mencionou rapidamente aqui o que pretende, mas explica para a gente como essa abertura do financiamento coletivo pode ajudar aí essa pesquisa ir adiante. Então, essa pesquisa, na verdade, ela é um projeto de extensão universitária, né? E nasceu dessa forma e está registrado dessa forma. Então, o projeto de extensão universitária, ele visa fazer com que a universidade cumpra essa função social. Então, nós congregamos famílias e associações. Então, eu já trabalhava com esse tema, né? Como você falou, meu tema sempre foi toxicologia, minha área de pesquisa, e a toxicologia social, que sempre foi focada nas denominadas drogas de abuso. Então, quando entrei na UFRJ, me voltei mais esse tema da cannabis medicinal, e aí busquei as associações, duas associações hoje que fazem parte do projeto, né, que são nossas parceiras, que é a APEP, Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis, e a Abra Cannabis, que é a Associação Brasileira para Cannabis. Então, eu busquei essas associações que já davam apoio aos pacientes para entender a realidade, né, qual que era essa questão, essa demanda de saúde, que é inúmeros pacientes, a maioria assim, da Associação APEP crianças, mas há pacientes também que são adultos, com esclerose múltipla, Parkinson, dor neuropática, enfim, outras enfermidades, e que tinham essa necessidade dos extratos, né, de cannabis. Então, estavam importando, e muitos, por não ter condições de importar o extrato, que nos Estados Unidos é suplemento alimentar, passaram a produzir artesanalmente esses extratos para uso próprio. Então, nós tínhamos duas questões que mapeamos aí, que eu estudando o tema, né, que nós definimos. Uma é que as pessoas em tratamento, tanto com o extrato importado como com o artesanal, eles não tinham dados exatos dos teores dos princípios ativos, né? Não é um padrão farmacêutico. Então, os pacientes com os extratos importados relatavam para o médico. Então, nós temos um médico parceiro também do Instituto Estadual do Cérebro, que é o Eduardo Faveret, que é especialista em epilepsia, me relatou que muitos pacientes trocavam o lote do extrato, que todos chamam de canabidiol, mas na verdade é um extrato de cannabis rico em canabidiol, e que trocava o extrato e alterava os sinais e sintomas clínicos. Então, algumas crianças que estavam controladas, às vezes trocava o lote e voltava a ter convulsões. Ou crianças que estavam bem, trocou o lote, tinha alterações como agitação excessiva.
com estado de agitação. Então, o que as famílias levaram e o médico é que não havia, parece não haver uma padronização em termos de teores e princípios ativos. Então, a gente montou o projeto de extensão universitária que visa dosar esses extratos, tanto os importados quanto os artesanais, baseado que as pessoas estão utilizando, e a gente, para dar segurança de tratamento e mesmo melhorar a terapia, precisamos saber dos teores dos princípios ativos. Essa é a nossa contribuição na universidade. Isso gera pesquisa, porque nós vamos desenvolver método analítico e saber quais são esses teores dos produtos que estão no mercado e comparar com a resposta terapêutica. Bem, Virgínia, eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Vamos voltar aqui para o estúdio para a gente discutir, na verdade, o que falávamos já a partir de um ponto prático, né, que já faz parte da rotina dessas famílias, se desenvolveu essa pesquisa, né, Adriana? Então, a doutora Virgínia traz um exemplo muito bonito de uma questão que emerge no bojo de um cuidado da universidade pública com o que esteja acontecendo de relevante na sociedade e que esse grupo de pessoas teve a sensibilidade de se perguntar como e por que essas famílias estavam manejando essa situação tão complexa. E é uma pesquisa que envolve uma série de questões aí, tanto farmacológicas e biomédicas, como também poderia se desdobrar, não sei até que ponto, não conheço o desenho dessa, para questões sociais, relacionais, familiares, em relação ao cuidado dessa criança. E o fato disso ser oferecido para alunos de vários níveis da graduação e da pós-graduação, e essa oportunidade de perceber como as perguntas merecem ser feitas, é um exemplo muito bonito, e a extensão universitária é uma iniciativa muito importante. E faz essa amarração também do que a gente falava, né? De aproximar o estudante, de trazer o interesse frente a uma demanda da população, né, Carlos? Sim, isso. E eu também voltaria a chamar a atenção em relação à própria forma de financiamento que foi encontrada, né? Que é uma forma de financiamento criativa, mas que, por um lado, muito interessante, mas que, por um lado, expõe também o que você comentava antes, Cristiano, em relação às fontes de financiamento no Brasil. Quer dizer, nós temos agências de financiamento público que, de uma forma ou de outra, têm sido atacadas em relação ao próprio financiamento da pesquisa, mas a gente se ressente de não ter formas de financiamento privado para a pesquisa no país, seja por relação com indústria, seja por relação com instituições de financiamento privado, como existem exemplos fora do país. O DNDi, por exemplo, é uma forma, o Drugs for Neglected Disease Initiative é uma forma de financiamento privado, mas com grande interesse público. Que tem, inclusive, um braço aqui no Brasil, tem um braço aqui focado no Brasil. Em desenvolver pesquisa na área dessas doenças negligenciadas que a gente mencionava anteriormente. Exatamente. Então, não é só a parceria com a indústria, mas é todo o ecossistema de financiamento de pesquisa que precisa se tornar um pouco mais independente do ambiente público no país. A gente precisa criar. Agora, para isso, precisa ter planejamento. É o objetivo que a Adriana falou antes. Qual o objetivo que nós temos com a ciência no Brasil? É ser líder em produção mundial, é ser um dos principais países de produção científica mundial, é inovação, é atendimento a questões que sejam relevantes para o nosso país. O que é? O que a gente quer fazer? Sem dúvida. Deixa eu aproveitar e colocar na tela o site onde você em casa que tem interesse pode acessar e contribuir também para a pesquisa. Segundo as informações aí disponíveis no site Catarse, onde está esse link do financiamento, 20% aí da meta já foi atingido, ou seja, você ainda pode contribuir para ajudar o financiamento dessa pesquisa. Eu vou chamar a Virgínia daqui a pouquinho de novo para conversar com a gente, para falar um pouco mais ainda dessa questão do financiamento, para saber por que, vamos colocar a Virgínia na tela, Virgínia, em frente a tantas possibilidades que a gente sabe que existe de financiamento, o que pesou mais para vocês definirem que seria pelo financiamento coletivo o caminho para conseguir atingir essa meta? Bom, o financiamento coletivo foi uma decisão conjunta com as associações, principalmente a PET, né? Então, nós decidimos pelo financiamento coletivo porque foi esse ano, 2016, que eu submeti o projeto, terminei de escrever
o projeto em setembro, foi aprovado em outubro. Então, assim, não tinha nenhum edital aberto específico para esse projeto. E também estava ciente que muitos pesquisadores, outros professores na universidade, que tiveram projetos aprovados pela FAPERJ, ainda não receberam dinheiro, né? Então, eles foram aprovados, mas ainda não podem dispor do dinheiro. Alguns professores também, como mentor do CNPq, que embora tiveram projetos aprovados, também não foi liberado dinheiro. Então, contamos que ia demorar muito, seguindo essa via oficial, né, de pedir para uma agência de fomento do governo, ia demorar muito para conseguir o dinheiro para os insumos. Então, avaliando com as associações, tivemos a ideia de fazer esse projeto de financiamento coletivo, que é público, é um tema de interesse público, que a gente tem diversas famílias que nos procuram, então decidimos fazer o financiamento coletivo. Mas através disso, que ganhou espaço na mídia, é bem interessante porque através do financiamento, do Catarse, financiamento coletivo e também da divulgação, nós já temos, por exemplo, no Parque Tecnológico da UFRJ, uma empresa que fez contato interessada em doar para o projeto, né? Então, é um caminho também que desdobra, como o colega estava falando, da possibilidade de uma empresa privada investir na universidade pública. Claro que lá na UFRJ é via Parque Tecnológico, empresas que já estão sediadas no Parque Tecnológico da UFRJ. Então, nós temos ainda essa possibilidade, que foi um desdobramento do Catarse. Por isso, decidimos por essa via, pelo tempo, para poder desenvolver isso na realidade dos pacientes, na realidade temporal dos pacientes. Sem dúvida. Bom, Virgínia, boa sorte, então, para vocês na arrecadação para esse financiamento e que seja aí a primeira de tantas outras iniciativas que a gente sabe que a população está interessada também em participar e poder colaborar aí para o desenvolvimento da pesquisa científica no Brasil. Obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada. Até a próxima. Um abraço a todos. Adriana, a Virgínia pontua também que outros pesquisadores conhecidos dela tiveram suas verbas aprovadas por financiamentos públicos e não tiveram os repasses, né? A gente sabe que tantos estados, Rio de Janeiro, onde eles vivem uma crise gravíssima de orçamento, de verbas públicas. E eu queria que você comentasse nesse sentido, né? Imaginando que, nesse caso, eles buscaram uma outra forma de financiamento, mas tantas pesquisas acabam sendo prejudicadas pelo corte no repasse de verbas, né? Nós estamos vivendo um momento muito complicado no Rio de Janeiro e no país em geral, e eu acho que um dos antídotos possíveis para esse desprestígio da pesquisa perante determinadas autoridades, ele virá de um entendimento melhor que nós, pesquisadores, possamos compartilhar com a sociedade do que a pesquisa seja e para que ela serve, né? Quer dizer, estamos aí tratando, esse exemplo que foi dado é muito caro, de coisas que podem reverter em benefício real e concreto e no curto, médio prazo, inclusive, não exclusivamente. Portanto, quer dizer, acho que demora ainda um tempo para uma apropriação disso mais ampla por parte dos eleitores, digamos, que políticos que não deem valor à produção de conhecimento, eles estão ameaçando realmente as gerações futuras, né? E com uma participação maior, como está preconizado, inclusive, na política de ciência, tecnologia e saúde e nas políticas de saúde, participação do controle social, participação das instâncias da população no debate, na definição do rumo do uso desses recursos. Isso é muito importante para não parecer que pesquisa é uma coisa supérflua, que a gente faz quando tem orçamento sobrando e, na medida em que tem alguma restrição, a gente pode prescindir. Carlos, os próprios pesquisadores, como é o caso da Virgínia, em buscar formas alternativas, contribuem nisso que a Adriana menciona, de a população também tomar um pouco maior de conhecimento, se apropriar um pouco mais da importância da pesquisa para o país? Acho que contribui. Eu acho que esse exemplo que vocês trouxeram aqui é um exemplo muito interessante de uma busca por um financiamento, de certa forma, alternativo.
contribui, mas a minha visão, ele contribui talvez de forma mais periférica, né? A gente tem que entender que existe um ecossistema de pesquisa a ser preservado. Quando eu falo em ecossistema, são todos os níveis e todas as formas de relação possível para a gente manter o investimento em pesquisa como, de fato, algo essencial para o nosso país. Não é essencial apenas para a saúde ou apenas para um setor em particular da pesquisa, não é para o meu laboratório, para o laboratório da Adriana, é para todo o ecossistema de pesquisa. Nós, como sociedade, escolhermos as linhas ou as linhas majoritárias através das quais a gente quer percorrer em termos de conhecimento, aportar constância de verba para essas linhas de conhecimento, de uma forma duradoura, perene, constante, sem ataques de políticas temporais, né, ou vinculadas a uma determinada característica, e, ao mesmo tempo, trazer a contrapartida disso, trazer esse aporte que é feito em pesquisa para responder a questões que sejam relevantes para a sociedade. Então, é o ciclo completo, não é apenas colocar dinheiro, mas é ter mecanismo para ver como esse dinheiro está retornando para a sociedade. Agora, de fato, essas formas de financiamento alternativas, elas vão se fazer importantes, mas acho que, na minha visão, vão se fazer importantes talvez de forma ainda pontual. Elas precisam fazer parte de um contexto mais amplo. Talvez até para chamar a atenção do público, mas não vai ser a Mas não vai ser isso que vai forma suprir a necessidade. Não vai ser isso que vai suprir a necessidade. Elas, na minha visão, são importantes, mas elas precisam compor todo um ecossistema. Financiamento público, agências públicas, agências federais, estaduais, financiamento privado, financiamento de indústria, financiamento alternativo, como é o caso dessa. Aí sim a gente vai ter um ecossistema que seja robusto, mas que atenda às questões que sejam de relevância nacional. A gente está encaminhando para o encerramento. Queria uma conclusão sua, Adriana, em relação a essa apropriação da população e saber que, de fato, não é supérfluo, como já mencionaram aqui, que, de fato, investir em pesquisa é cuidar da saúde de toda a população brasileira, né? O meu comentário final na direção da questão da importância da pesquisa do método científico para a educação. Ou seja, quando a gente fala em avançar na pesquisa ao nível da formação profissional, de graduação e de pós-graduação, a gente está falando em oferecer oportunidade para essas pessoas que estão nas universidades, como alunos, como residentes ou como mestrandos, mas especialmente como alunos e residentes, de uma apropriação do raciocínio sistemático, de um raciocínio crítico e da capacidade de se colocar questionamentos e fazer boas perguntas, que não deveria ser exclusivo dos cientistas e dos pesquisadores. Isso deveria permear a formação superior, bom, sem falar no ensino médio, que também, obviamente, se beneficia até para poder essas pessoas poderem ir para a educação superior. Mas o ensino superior tem um componente de questionamento e de produção de raciocínio sistemático que é fundamental na competitividade que está colocada hoje no mundo, e não posso deixar de mencionar também para um debate político um pouco mais abalizado do que o dogmatismo que a gente tem visto e embates, às vezes, de opiniões cujo interesse coletivo é mínimo e que acabam predominando contra evidências que podem ser produzidas e atender aos anseios mais gerais. Sem dúvida. A gente vai continuar acompanhando essa questão e o investimento em pesquisa no país, mas por agora nosso tempo já chegou ao fim. Obrigado aos dois pela presença. Um prazer conversar com vocês. Muito obrigada. Valeu. Sucesso. Bom, o debate fica por aqui. Você pode conferir esse e outros episódios direto do seu celular, no seu tablet ou no seu computador através do nosso futuraplay.org, sua nova forma de acessar o Futura. Um abraço para você e até a próxima.